coisa, velho. Enchendo o saco por tudo. Buenas noites, galera. Como estão? Sejam bem-vindos. O áudio está bom aí? Tá todo mundo ouvindo certinho? Vou arrumar o cabelinho aqui. Buenas noites, obrigado. Vou chamar o professor. Vou chamar o professor aqui. Professor, me chama aqui que não tá dando opção de eu te chamar por aqui. Vamos ver se dá agora. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje o tema é a fundo aí, agora foi. Boa. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Tudo bem? Tudo bem? Vamos ajeitar aqui o. Vamos ajeitando aqui. Enquanto a turma vai chegando, né? Nossa, Isso. o que tem de 7h15, né? São centenas de são centenas de lives acontecendo, né? Que fantástico, né? Isso aí. Essa quarentena aí, o pessoal vai sair pós-graduado, especializado aí em vários assuntos, não, Ulisses? E Que fantástico. gratuitamente. E Que bom. gratuitamente, né? Ai. Então, vamos aí aguardando, né? O pessoal que for entrando aí, se puder avisar de onde é, né? Colocar o nome, a cidade aí, é legal para a gente ter uma ideia de onde é que o povo que está chegando, né? Então, assistindo nessa nossa sequência de lives, né? Do bodybuilder, né? Eu estou aí aprendendo, entrando nesse universo fantástico, né? Estou adorando aí Paulinho Monte, Luiz Felipe. De Isso vez aí, em quando eu pessoal. vejo um nome aí conhecido, né? Nádia, olha, a turma chegando. Que legal, que ótimo. Isso daí, professor. E como estão as coisas por aí? Tudo bem, estamos aqui estudando, trabalhando, estou terminando, né, Ulisses, de fazer um curso, né, de treinamento para idosos, né? Tem aí muitas coisas, muitas discussões a respeito do que fazer para o idoso, né? E eu tenho uma preocupação muito grande porque às vezes nós temos muitos trabalhos, né, que são publicados e são interessantes, mas às vezes não são muito aplicados à nossa realidade, né? Então a gente sabe hoje, né, a ciência mostra de forma clara, objetiva, os efeitos do treinamento, né, para o desenvolvimento da força do idoso em qualquer idade, né? Muito Agora, eu tenho uma legal. preocupação muito grande, né, Ulisses, porque, infelizmente, né, no nosso país, milhares de idosos, né, que estão se envolvendo em programas de treinamento não têm acesso à sala de musculação. Nós só É, temos 35 mil academias, né, no Brasil. Dessas 35 mil, nós não temos aí uma grande quantidade de idosos nessas academias, né? A faixa etária de 17 a 35, 45 anos, né? Mas, no entanto, nós temos aí muitos idosos treinando em prefeituras, em clubes, sabe, em treinamentos em grupo, né? Então, esses idosos precisam se exercitar. Então, a minha discussão, eu trabalho com idosos desde 73, né? Em aulas coletivas, depois com musculação, né? Cuidei de idosos na minha clínica, né, e vi a eficácia do treinamento. E a minha preocupação, né, nós temos aí estratégias de treino
que possam atender essa grande parcela da população que não tem acesso à musculação. Infelizmente, né? Às vezes tem aqueles equipamentos de parquinho lá, né? Que a pessoa mexe a perna assim, faz melhor do que nada, né? Mas enfim, né? Para quem não faz nada, é que a gente tem que caracterizar o idoso, pelo menos a forma com que eu penso, pelas suas necessidades diárias. E a maior é ter força, né? E a maior é ter força para conseguir cumpri-las, né? Isso. Eu Força, vejo estabilidade. Esse é o... eu vejo em São Paulo, pelo menos aqui na onde eu frequento, uma aderência maior, mas muito, muito, muito baixa ainda, principalmente da faixa etária que mais necessita de ter força para fazer suas capacidades e atividades da vida diária. Infelizmente é isso mesmo. Então, aí, os adultos, os idosos acima de 60 anos, aí, né, 65, aí, né, que você vê que, infelizmente, né, os idosos destreinados, obesos, sedentários, com baixa capacidade funcional, diabéticos, hipertensos, foram aqueles que mais sofreram, né? Porque a falta de condição física, capacidade funcional e comorbidades favorece a doença. Bom, enfim, esse é um ponto outro aí, né? Tema, né? Um outro tema para a gente abordar. Só para aquecer a turma chegando aí, né? Que nós vamos... Então, hoje o nosso tema, pessoal, vai ser sobre exercício a fundo. Quem acompanhou as nossas lives, a gente veio preconizando os déficits de movimento, falamos do agachamento e vamos explicar hoje por que o afundo tem uma importância fundamental para que você consiga agachar com um movimento mais com mais qualidade, né? Com a melhor qualidade. O porquê o afundo é importante antes do agachamento. Antes que eu digo no processo pedagógico, educativo, né? O que ele vai te trazer ali de benefício para que você consiga ir progredir no seu agachamento com sobrecarga, com amplitude, com estabilidade, por aí vai. Então, hoje o tema é esse. Bom, pessoal, então, o primeiro ponto nós entendermos, né, que na língua inglesa, né, o afundo para nós aqui é denominado de split squat. Então, a primeira consideração a se fazer, né, Ulisses, é que o afundo é um agachamento. Só que é o agachamento que eles chamam de dividido. Split squat. Eu estou fazendo o agachamento tradicional, os pés estão numa posição paralela, né? Os pés estão paralelos. Aquela coisa afastado, virado. No afundo, os pés estão em afastamento antero-posterior. Então, nós temos aí um primeiro ponto a ser analisado, é a questão da estabilidade. Então, um pé na frente, um atrás, e a gente estudou isso daí quando eu fiz a minha tese de doutorado, que foi sobre afundo, sobre a avaliação que eu vou mostrar para o pessoal. Nós validamos um teste de afundo, nós vimos que rapazes bem treinados, que agachavam com 80 quilos, nós pegamos aí, fizemos o estudo piloto com rapazes treinados, com experiência em musculação, tá? Para a gente poder normatizar. E aí nós vimos que eles não conseguiam realizar com a mesma carga, né, no afundo, pelos ajustes. E aí um detalhe interessante também no afundo, que é a posição dos pés. A gente estudou isso também. Quando os pés estão, você parte da posição dos pés unidos e faz o posicionamento, a sua estabilidade é menor. Isso é pior para você ter força. Quando você faz o afundo e os pés estão na largura dos quadris, em afastamento na largura dos quadris, você tem maior estabilidade. Então já é uma dica para quem quer treinar para ganhar força. Não treina com o pé junto. O pé junto é pedir defunto. A questão seria o espaçamento ele seria o espaçamento natural do próprio quadril, né? Você não pode fechá-lo, você tem que deixar na posição do quadril mesmo, né? Isso. Então, para a gente poder padronizar e validar o teste, nós tínhamos que ter uma normatização. Então, nós fomos na literatura, estudamos vários artigos e nós, para avaliação, isso não quer dizer que a pessoa deva treinar assim, aí tem as variações, tá? Mas na avaliação do afundo, do agachamento a fundo,
o posicionamento das pernas está na largura dos quadris. E nós fizemos um estudo com eletromiografia para ver o que acontecia se eu faço com a perna mais afastada ou mais aberta. Você vai ver no resultado do estudo que para o músculo, glúteo maior, vasto medial, bisfemoral, não tem mudança. O que muda é a estabilidade. Então você perde no centro de pressão, que aí compromete a força. E aí você perde a força, que aí você tem um exercício mais prejudicado. Bom, então eu preparei algumas imagens, né? E eu não consigo ainda, viu, pessoal? Tem um aplicativo aí que eu vi o pessoal ajustando, o meu não tem. Você aperta um botãozinho, aí você salva a apresentação no computador e fica bonitinho. Eu não consegui isso ainda. Então, eu vi agora, um pouco, estava vendo a live de um amigo meu, ele faz isso, estava a carinha dele em cima, viu? E aí fica a carinha dele em cima e aparece na tela do celular o slide. Então, vamos fazer um esforço aí, eu peço a compreensão da turma, tá? Para os nossos... Eu vou mexendo um pouquinho, tá bom? A técnica do agachamento a fundo, que é o split squat, e durante o afundo, ambos os pés permanecem imóveis, e esse exercício requer integração da força, estabilidade, mobilidade, coordenação, consciência corporal, tá? Então esse é um detalhe bem interessante, né, Ulisses, para o pessoal entender, né? Então aí, a posição, você tem a posição inicial do afastamento, né, antero-posterior, e aí depois você tem a flexão e a extensão dos quadris e de joelhos. E observa, né, Ulisses, que o pé da frente, isso é um detalhe interessante. No pé da frente, olha lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio. Aqui, tá vendo? Tá vendo, ó? Tá vendo o círculo aqui? Tá dando para ver, pessoal? Tá dando para ver, professor. Tá dando para ver. Ótimo. E quando ele faz a flexão do joelho e quadril, veja que tem uma pequena dorsiflexão e o côndilo medial está na direção do maléolo, tá? Então eu não tenho aquela dorsiflexão, Ulisses, que acontece, né? Aquela dorsiflexão que eu não vou falar sobre o Land, não, tá? Esse Land é outra história, eu vou pular um pouquinho. Então o aspecto interessante, né, Ulisses, é assim, que o pé da frente funciona de forma diferente do pé do trás. No agachamento, você tem a dorsiflexão nos dois tornozelos de forma simétrica. Simultânea. Agora, no afundo, isso é um detalhe interessante. O que favorece para muitas pessoas fazer o afundo em vez do agachamento. Porque o pé da frente, ele está inteirinho. E o pé de trás, ele faz uma flexão nos artelhos. Então não tem dorsiflexão. Mais fácil, teoricamente, assim, né? Só que você tem o quê? Você tem uma diferença que é a superfície de apoio do pé de trás é menor do que o pé da frente. Tá? Então você vê que esse é um detalhe interessante. E aí, para a turma que isso vocês sabem muito bem, eu só vou colocar aqui lembrando isso, vocês da musculação dominam muito bem, né? Esse aspecto, né? Que são os músculos ativados, né? Então, você tem lá o quadríceps, você tem o hamstring, lá o isquiotibial, o glúteos, e você tem lá o gastrocnêmio. Então, aí você tem, ó, se eu tivesse o musculo... Esse é o Ulisses, viu? Esse é o Ulisses aí, olha o tamanho dele, ó. Sou eu. eu sou... E aí a gente tem, né, Ulisses, aquilo lá, né? Aqui na fase excêntrica, né, lá, na concêntrica, os músculos glúteo máximo, isquiotibiais, o semimembranaço, semitendinoso, bíceps femoral. Né? Na extensão do joelho, você tem o quadríceps, o reto femoral, o vasto medial, o vasto intermédio e o vasto lateral. E na extensão do tornozelos, você tem lá o tríceps oral, o gastrocnêmio e o solo. Então, isso daí, né, Ulisses, é uma coisa fantástica, né? Depois você vai dar as dicas para a turma treinar, que aí é a sua área, né? Aí é a sua pegada. Né? Então, aí a gente tem uma coisa muito interessante, que o afundo trabalha toda essa musculatura. Então, eu digo assim, o afundo é um exercício para pernas e glúteos. Gastrocnêmio, sóleo, vasto lateral, vasto medial, quer dizer, tem toda essa historinha muito legal, muito interessante, né?
Bom, agora tem um detalhe, viu, Luiz, que as pessoas se esquecem, né? É, existe ativação de outros grupos musculares que aí vai, quando você vai dar as dicas, que é o problema dos déficits de movimento. Então, o que a gente às vezes se esquece, Ulisses? Eu vou mostrar para a turma, né, que como é um exercício multicomponente, se o Ulisses vai pegar um menino que quer fazer physique, bodybuilder, é treino de perna, é para perna. Acabou, exercício de perna. Deixar o pernão forte, bonito, glúteo. Ok, mas quando aquele menino está começando a treinar, né, um jovem aprendiz, ele pode apresentar déficits de movimento. Por isso que é dessa live, a gente chama a atenção. E o coaching tem que prestar atenção no seguinte, preste bem atenção, vocês estão assistindo, nesse slide, que isso aqui é a pegadinha, que isso aí não aparece. Olha lá, Ulisses. Você tem controle neuromotor. Então, você tem força isométrica do core. Ele não está se mexendo. A coordenação motora intermuscular, vem reto femoral, vem bíceps, ou ilipsoa, segura lá, transverso do abdômen, segura, eretor da coluna, ativa, mantém o equilíbrio e estabilidade, e ó, mobilidade. O joelhão tem que chegar no chão, velho. Tempo sob tensão. Se o nego parou pela metade, né, Ulisses, não vai ter ganho de massa. Então, aí se o nego tem aquele movimento curtinho, né, o que acontece? Não vai ser legal. Aí, Ulisses, a gente fez, eu vou mostrar o título aqui, que esse é um estudo muito interessante, que é uma dica para montar treino. Quer ver? Olha lá. O estudo foi Balance and Lower Limb Muscle Activation Between Inline and Traditional Lunge Exercise. O lunge aqui, como é na língua inglesa, né, e o meu orientador, quer dizer, eu teria usado ali não lunge, split squat. Então, o título do artigo, Ulisses, o título do artigo está errado, porque não é lunge, é split squat, tá bom? Então, o que esse estudo mostrou, Ulisses, que é muito interessante, que é uma dica para a turma treinar a perna. Olha lá. Então, a gente viu o seguinte, colocou o cara na frente e na perna de trás, e botou os eletrodos nos músculos da perna da frente, o que acontecia, e depois colocou na mesma perna quando ela foi para trás. Tá ok? Então, o estudo foi normatizado assim, fez um teste de contração máxima isométrica, para saber a ativação. Agora, vamos deixar bem claro, viu, Ulisses? Ativação tem uma série de ajustes sinestésicos. Não quer dizer que você vai hipertrofiar, mas então a ativação tem os furos. Todo o trabalho de eletromiografia tem as suas limitações. Porque na hora do vamos ver, vamos imaginar, se o cara contraiu lá, apertou, não sei o quê, o eletromiógrafo fica doidão. Então, mas é só para a gente ter uma ideia. Mas mostra alguma coisa. Então, o que a gente viu? Quando a perna da frente, posicionada anteriormente, você tem maior ativação. Foi ativado mais o bíceps femoral e o glúteo máximo. A perna da frente. Tá bem? Tá? E quando essa perna foi para trás, então que viu que o bíceps femoral foi menos ativado. Tá ok? Ou seja, quando a perna da frente, os músculos da perna da frente nesse estudo mostrou que o glúteo é mais ativado, um pouquinho, mas é mais, quando a perna está na frente. Agora, um detalhe interessante, o vasto lateral que foi medido, nós não vimos vasto medial nem reto femoral, mediu o vasto. O vasto lateral, quando a perna está na frente ou atrás, não tem diferença. Olha que o que significa isso? Você vê o que significa isso? Se você faz 16 repetições, você fadigou o vasto lateral com 32. Então, o que eu sugiro? A sua série é de 16, faz 8 e troca. Sim. Encurta. Você entendeu? Uhum. Por uma questão do vasto lateral. Senão ele vai ficar muito fadigado, porque tem diferença quando você troca. Para os outros, não. Outro é a mesma coisa.
Tá bom? Então, isso é uma dica interessante. Então Tá? vamos lá, vamos ver se a galera entendeu essa dica primeiramente. Pessoal, o afundo é o exercício que nós posicionamos os pés antero-posterior, um na frente e outro atrás, na direção do quadril, onde a predominância do movimento fica em 90 graus e o seu joelho tem que ter a profundidade de encostar no solo. Geralmente nós chamamos a perna da frente de perna de base, onde teoricamente teria mais força. Isso no consenso geral. Mas olha o que o professor falou que interessante. Que pro vasto não tem diferença de força ou de ativação entre as pernas que estão atrás e na frente. A diferenciação é do glúteo, onde a grande maioria faz esse exercício para ter maior ativação do glúteo. Mas qual que é a dificuldade do exercício? A fadiga, como ele falou. Então, se você fizer um exercício muito longo, você vai estar fadigando tanto a da frente quanto a de trás, e quando você trocar, você não enfatiza o glúteo. Perfeito. Entrou em fadiga. Perfeito. Fantástico, Ulisses. Isso é uma dica legal. Se você quer pegar glúteo, faz 8 e troca. Senão você vai ter 16, você vai ter 30. Entendeu? Então, essa é uma dica muito interessante que esse estudo mostrou. Né? Agora, existe uma variação, né, que a gente não vai... que é o Bulgarian Split Squat. Quando você eleva a perna e apoia a perna de trás numa base estável, os estudos têm demonstrado que 85% da força está na perna de apoio, a perna de base é da frente. Então, se você quer fazer um trabalho para socar a carga, faz o Split Squat. O Bulgarian Split Squat. Mas é complicado. Porque você está com apoio numa perna só. E a outra perna está apoiada. Agora tem os malucos que apoiam a perna de trás apoia a perna de trás num Bossu, no Balance Disc, numa Fitball, que para mim é uma bobagem muito grande. O treino é para força hipertrófica, que é o nosso tema. Se a estabilidade, controle, a pegada é outra. Isso daí. Bom? E a avaliação do afundo muito vista nas academias é você fazer um super level, que é subir o level do ponto zero, que é o solo, e colocar os steps. Proporcionando o quê? Uma maior profundidade, para talvez ali você conseguir ainda ter mais ativação do glúteo. O que você acha sobre isso? Veja, eu acho que é uma alteração interessante, sempre assim é custo-benefício, né? Como é que vai ficar esse torque no joelho, se a pessoa não vai sentir? Porque você aumentou, então é claro, você aumentou a amplitude de movimento, você aumenta o maior tempo de ativação, né? Então você realmente tem maior tempo sob tensão. Agora precisa ver essa questão se esse indivíduo vai conseguir fazer aumentando essa amplitude ou seria melhor. Sabe, é custo-benefício. Ele manter uma amplitude menor e socar mais carga. Porque às vezes as pessoas querem variar e perde a qualidade do movimento. Porque o exercício, o afundo, para você começar a colocar bastante carga, você tem que estar bem estruturado, né, professor? Tem que estar bem treinado. Eu também coloco uma variação de carga. Quando esse indivíduo não consegue ter uma boa estrutura de força, principalmente para mulher, para homem não. Para homem eu faço o exercício bem fixo, padrão, old school. Peso, movimento, estabilidade e mobilidade. Para mulher eu gosto de trabalhar mais profundidade, porque você consegue ver na mulher, ela com uma consciência maior de movimento, o glúteo tendo mais tensão. Porque as mulheres acham que trabalham o glúteo, mas não trabalham. Elas trabalham muito pouco o glúteo. Então esse movimento para elas, numa amplitude maior, já que elas, não estamos falando só de atleta de alta performance, falando de atleta que está seguindo alta performance. Já que você não consegue sugerir uma carga que estimulasse a amplitude do movimento, você pode substituir ela por um step, tendo uma coordenação e tendo principalmente saúde de tendão patelar, correto? Isso. E você vai ver, né, o maior torque vai acontecer aqui. Depois eu estou diminuindo o braço de alavanca com essa amplitude maior. Então, né, se eu tenho essa posição aqui, né, no joelho e soco carga, ele está aqui, ele vem, e o joelho de trás tocou no chão. Pronto, para mim está ótimo. Eu estou tendo um tempo sob tensão, estou na maior desvantagem mecânica, né, para os músculos-alvo. Tá? E o que acontece, né, Ulisses? Às vezes as pessoas querem inventar, eu vou modificar, vou flexionar o tronco para ativar mais, e a lombar, como é que fica? E a lombar?
Então, o pessoal não está estragando o joelho, o pessoal está estragando muito a lombar. Eu vou mostrar agora, Ulisses, então, para o pessoal que está nos assistindo, a padronização. Esse teste nós padronizamos. Esse é o teste da minha tese de doutorado, tá bom? Então, eu vou mostrar lá. Espero que dê para ver. Está dando para ver, Ulisses, aqui? Aproxima um pouquinho mais. Aí, um pouquinho mais dá para aproximar e abaixar um pouquinho a tela. Aí. Aí tá ótimo. Tá ótimo. Vamos iniciar o protocolo para avaliação do agachamento a fundo. Olha, nós precisamos de um bastão. Ai, que quanta coisa precisa, né, Ulisses? Um bastão. Eu vou marcar a linha de saída. Eu vou marcar aqui para a Maria, tá? Então, é importante, como é uma tese de doutorado, nós tínhamos que ter todos os rigores científicos para que o teste fosse igual para todo mundo. O afastamento. Então, o afastamento é na largura dos quadris. É um afastamento médio lateral. Eu posso medir aqui, veja lá. Eu estou medindo o quadril. Com bastão. Na minha tese eu peguei um paquímetro, foi tudo, viu lá a cristelica anterior, foi tudo medidinho. Mas agora no treino, né? Olha lá, piso. E para facilitar, o que eu faço? Eu faço uma casinha, tá? Muito embora esse teste, ela vai ficar na posição estática. Mas eu marco, tá? Aqui, olha. Eu marco lateral. Tá? Porque a gente usa essa casinha depois para o teste avanço a fundo, que eu preciso de uma referência que faz o movimento. No caso do afundo, não tem aceleração horizontal, é só aceleração vertical. Então é um teste mais... Tá? Olha lá, padronizei. Bom, agora eu vou padronizar o afastamento. Aí, qual que é a distância? Característico de cada aluno. Maria, dá uma passada à frente. Isso. Estão vendo? O joelho perpendicular ao tornozelo e o joelho no quadril. Tá vendo? Dois ângulos de 90 graus. A área. Então, eu preciso saber o afastamento para ter a maior ativação e fazer com que o joelho desça em 90 graus. Por isso que a gente faz a marcação. E cada um tem a sua distância. O nego tem perna mais longa, mais curta. Sim, mas o importante é que você mantenha 90 graus do quadril que está posicionado atrás de joelho e a perna que está à frente. Os dois têm que se manter 90 graus, correto? Isso. Olha lá, posicionou. Olha lá, está posicionado. Posição inicial. Flexão e extensão. Vai, desce até onde consegue. Que bom. A orientação, vai até onde... Essa é uma menina que treina musculação. 41 anos, é uma professora, ó que afundo fantástico dela. O fundo dela é muito bom. Ó, ela pode socar a carga nela, pode que ela vai. Olha lá. Posicionou. Olha lá. Ok? Posição inicial e execução. E faz 3 vezes, com a perna direita e a perna esquerda. Estamos vendo na visão frontal. Depois eu vou mostrar a ficha. Perfeito. Vou voltar à posição. 4, 3, 2, 1. Bom, então a gente viu no plano frontal. E agora eu vou mostrar, porque quando a gente avalia, na ficha, eu tenho os indicadores. Se eu olhando e falar, tá bom, o que eu vou olhar? O que tem de errado? Ela não apresentou déficit nenhum. Mas fala, pera um pouquinho, eu tenho 16 possíveis déficits que pode acontecer. Então veja que começar a dar treino, o negócio é complicado, né? O negócio é 3 de 15, aí os negros acham que dar treino é 3 de 15, trocar pino e segurança de esteira, e vamos socar a carga na freguesia, né, Ulisses? Isso é educação. Aproxima mais, professor, um pouquinho. Aproxima mais a tela. Isso, aí, tá ótimo. Segura aí. E agora a Maria... Veja o pé de trás como fica em flexão dos artérios. Olha lá, posicionou. Olha lá, agora, ó. Ajustou. Essa é a posição inicial, ok? E agora ela vai fazer 3 repetições de 10. 1 e voltou. 2 e voltou. Professor, consegue parar aí no movimento para a gente explicar uma coisa? Na outra, posiciona, aí, isso. Embaixo ou em cima? Embaixo, nos 90 graus. É muito importante que você... Deixa ela descer, a hora que ela chegar aí, opa! Ok?
vezes. Aí. Ótimo. Aproxima a tela, professor, por favor. Então, gente, olha a importância do que o professor falou. 90 graus e 90 graus. Percebam que o quadril dela, que a perna que está atrás, joelho, quadril, glúteo, segue o mesmo eixo. E a perna da frente, quadril, joelho e tornozelo, seguem o mesmo eixo. É isso que ele fala, 90 graus, 90 graus. Esse é o exercício mais... esses ângulos são os mais ativos para esse exercício. Correto? Perfeito. E uma dica interessante, né, Ulisses, é você olhar se a perna está paralela à coxa. Perfeito. Então, essa é uma dica interessante. A perna tem que estar paralela à coxa. Se ocorrer um desvio, o joelho foi para frente, o tronco foi para frente. Ah, mas se eu fizer uma flexão do tronco um pouco mais ativa, claro que ativa mais o glúteo. Você faz uma rotação anterior. Só que a coluna lombar. Aí é que eu digo, é custo-benefício, né? Vamos ver se pega mais. Quantos por cento? Isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Só finalizar, então aqui é claro que isso é pequenininho, né? E aí então eu tenho uma ficha, né, que você vê, ó, no segmento, eu estou vendo, ó, plano sagital, posição da cabeça, eu analiso a posição do tronco. Então, ok, tá vendo, ó? Se tem a flexão cervical, hiperextensão, se tem flexão torácica, então tem todo esse movimento, né, a hiperextensão do tronco, e depois eu tenho a avaliação do pé, olha lá, tá? Se tem a parte... Então, isso daqui é a ficha de avaliação. O seu teste, né? De teste de movimento. Correto. Então, vamos tirar uma dúvida aqui agora, professor. Algumas dúvidas sobre esse movimento muito comum. Para a gente vai parecer corriqueira, mas para muitas pessoas que estão assistindo, não será corriqueira. Vamos lá, ela fez com o bastão por trás, e normalmente a gente faz com a barra com a sobrecarga, correto? E muita gente faz com os kettlebells do lado, para direcionar, talvez, o direcionamento da... Isso é a imaginação das pessoas, tá bom? Imaginando a ideia que você posicionando os kettlebells mais à frente, você mudaria ali o eixo de movimento. E, teoricamente, você faria uma ativação diferente para algum músculo ali. Isso existe de verdade ou não, professor? Vamos entender assim, né, Ulisses? É muito importante a gente pensar assim, olha, o nosso corpo, e no afundo, você tem a manifestação dos 3 tipos de força. Sim. Então, quando ela está descendo, você tem a fase excêntrica. Tá? A fase excêntrica. E quando você está subindo, você tem a fase concêntrica. E aí tem pergunta, e a fase isométrica? Os músculos do core, os 29 pares, por exemplo, os eretores da coluna, multífido, transverso do abdômen, eles estão sendo coativados para manter de forma o mais estável possível. Bom, sim. Esse é o primeiro ponto. Sim. O teste, né? Esse teste, você viu que a gente fez com a barra nas costas, né? E com bastão. Porque é um teste que eu peso o próprio corpo. Sim. Tem um pequeno problema, Ulisses. Para os jovens e tal... Agora, se você pega indivíduo inativo, sedentário, até garoto, que tem problema de rotação externa, que tem problemas de mobilidade de ombro, ele vai encontrar dificuldade de colocar o bastão nas costas. Por isso que no meu teste de avanço a fundo, eu faço com a mão na cintura. Esse teste, inclusive, o que me interessa? Me interessa é a perna e glúteo. Então, a barra nas costas está ali por uma questão de pesquisa que eu fiz. Agora, se você pega um indivíduo cifótico, com peitoral menor encurtado, não sei o quê, ele já começa torto. Já não consegue enfatizar o exercício em si, já começa com a dificuldade aqui em cima, né? Isso. Então eu faço o seguinte, se sentir dificuldade, mão na cintura. Porque eu quero ver tronco e perna. Se ele não consegue manter estabilidade no tronco, imagine com barra nas costas. Então, ele precisa, antes de pegar kettlebell, antes de pegar barra, antes de pegar qualquer coisa, ele tem que fazer este movimento perfeito. Tem que afundar e tocar o joelhão no chão.
Ah, não tocou? Não está pronto para botar carga. Vai treinar, vai treinar, vai treinar. Até eu ter total amplitude de movimento. E o tronco? Não se mexe. Tá. O bicho tem que estar a partir daí. Aí vem o seguinte. O kettlebell, por exemplo, eu faço a fundo com kettlebell. Porque a barra nas costas, para mim, é complicado. Eu tenho dificuldade, eu machuquei o ombro, então, barra nas costas, para mim, não. E eu não gosto de segurar a barra na frente aqui, sabe? Ou aquela posição de punho que o pessoal usa. Eu acho, para mim e para centenas de pessoas, extremamente desconfortável. Então, o kettlebell é uma excelente alternativa. Agora, se você joga o tronco para frente, você mudou o vetor de força. Então, você aumenta o torque no glúteo, mas você tem um aumento da sobrecarga da lombar. Na lombar. Tá. Esse é o problema da flexão do tronco. Agora a gente vai criar Vamos criar uma polêmica para o pessoal aqui. Então, olha, pessoal, nós estamos falando que se você muda o seu vetor de força um pouquinho com a gravidade e com o ângulo, você tem ativação sim do glúteo, positivo, mas você tem uma flexão do tronco com uma carga que você talvez não consiga suportar, podendo gerar uma lesão. Será que essa inclinação do tronco para ativação de glúteo e essa ativação de glúteo ela é tão necessária ou suficiente para que talvez você gere uma lesão na sua lombar? E aí, meu professor? Então, aí eu sempre falo assim, custo-benefício. Tá bom, eu faço aqui. E se eu fizer reto, se eu fizer com a barra na frente, talvez eu não consiga fazer com uma carga maior. O que eu prefiro? Posiciono correto e aumento a carga. Porque se você... Sabe o que acontece? Quando você pega os estudos eletromiográficos, que tem os furos, porque é o seguinte, a eletromiografia ela é muito boa, mas ela é muito boa para avaliar contração isométrica. Quando você faz os movimentos dinâmicos, você vê força isométrica, aí você avalia a força dinâmica. O eletrodo escorrega, passa, volta, tem a contração, tem o crosstalk. Então, aí você diz assim, eu joguei o tronco para frente, ativou mais. Eu pergunto, quantos por cento? É isso 5%? Que eu tô falando. É isso que eu tô 5%? falando. E quanto de torque você teve na L4, L5, S1? Vale a pena? Não vale a pena. Minha recomendação. Faça dentro do... Para com essa ideia de pegar mais, pegar menos. O povo tem uma mania de querer... Isso está pegando mais. Está pegando mais e está estragando mais. Então, tem que fazer essa análise. Isso, exatamente. Então, assim, nós estamos falando de longevidade, estamos falando de eixo de segurança, estamos falando de músculos isolados e de cadeia cinética. Então, vamos pensar numa coisa. Você quer fazer uma variação porque você viu na internet, porque algum professor te passou, porque tá numa moda, e que você ache que isso vai te deixar mais hipertrofiado? Princípios de hipertrofia. Carga, sobrecarga, movimento, amplitude, síntese proteica. Se você não conseguir ter um movimento eficiente antes da variação, a variação é uma merda. Tá? Então não existe isso. Mas eu quero experimentar. Sem carga, entenda o que o movimento quer te proporcionar. Se ele quer te proporcionar um tronco mais à frente, então entenda o que é uma flexão de tronco, entenda o que é o glúteo mais posicionado e você tente identificar o movimento antes de aplicar cargas que possam te prejudicar. Correto? Perfeito, Luiz. Eu vou fazer um comentário com o pessoal que eu acho que é interessante. É assim... Isso, Rodrigo. Primeira técnica. As pessoas estão se esquecendo da técnica que é sobrecarga e carga. Eu vou dizer uma coisa assim. Na musculação no bodybuilder é fantástico, porque você trabalha tudo sob controle. Eu controlo a força, eu controlo a aceleração, tudo está sob meu controle. Nós chamamos de exercícios, né, são habilidades motoras, não é aquela cadeia cinética aberta, fechada, não esquece isso. Eu vou falar em habilidade motora fechada. O que é habilidade motora fechada? De autocontrole. Eu tenho total e irrestrito controle sobre a velocidade, sobre a amplitude, sobre o tempo de tensão. Tudo está sobre o meu controle.
Então, são chamadas habilidades motoras fechadas. Não é exercício em cadeia aberta, fechada, que isso é outra bobagem que o Zico fala por aí, que eu não quero discutir isso. Tá bom? Isso é habilidade motora. Uma habilidade motora que eu faço e eu tenho o controle da velocidade, da amplitude, do tempo sob tensão, isso é uma habilidade motora fechada. Quando você vai jogar tênis, jogar futebol que você jogou, nós temos as chamadas habilidades motoras perceptivas ou abertas. Eu não é aberta, não é aberta fechada, é outra história. Por quê? Por que é chamado habilidades motoras perceptivas abertas? Porque o ambiente é totalmente variável, é aberto. A velocidade da bola, a posição do jogador, o goleiro. Você não controla. Você não tem controle. Você não tem controle sobre as variáveis externas. Na habilidade motora fechada, eu tenho total controle sobre a execução. Então, o ambiente é meu. Eu vou parar a 90 graus. Eu vou parar a 110. Eu vou aumentar... Você entendeu? Então, isso é muito importante. Essa é a grande diferença do esporte. Por isso que a musculação deveria machucar muito pouco, não machucar, porque você tem total controle sobre a velocidade, sobre a amplitude, sobre o número de repetições. Agora, imagina o seguinte no tênis. Então, é uma bobagem eu ensinar para o Nadal, por exemplo, o afundo corretinho. Eu ensino o afundo corretinho, depois ensino o avanço. Só que na hora do jogo, o avanço dele é com rotação externa, é com flexão do tronco, é torque na coluna lombar, é torque no ligamento colateral medial. Você entendeu? Por isso que o nego estraga. Sim, então, sim. Nós reiteramos, agora, não dá, né, Ulisses, para o cara prescrever treino sem avaliar. Sim. Aí o aluno chega, já treino. Já tem há 6 meses, já treinou. Opa, então esse cara é avançado, já treina 2 anos de musculação, aí bota o cara lá, ele tá todo torto, ele faz um valgo dinâmico, a coluna cai para frente, o nego tá socando carga, eu sou avançado, né? Sim. Então, assim, gente, ó, a gente falou de uma análise eletromiográfica. Se alguém for da fisiologia do exercício, da biomecânica, assim como eu sou formado, esse teste foi padrão há muito. Foi, acho que, né, professor? Foi o primeiro teste que você pode enfatizar contração, ativação, etc. O problema de hoje, quando a gente traz para a atualidade, é que ele é um teste que, assim, ele precisa de individualizar o indivíduo. Se esse indivíduo ele tem muita consciência corporal, se é um indivíduo treinável demais, esse teste tem muita variável. Mas ainda é o teste mais eficaz para você analisar alguns movimentos de ângulo, de torque, se aquilo está trabalhando. Porque hoje em dia o pessoal está descartando muito a eletromiografia. Não, porque a eletromiografia não serve porque esse indivíduo é... A eletromiografia serve para você identificar aquele movimento, para você identificar ali a sua contração, onde é maior no ângulo, o seu torque. Porém, com indivíduos muito treinados, com muita consciência corporal, os resultados são diferentes do que indivíduos menos treináveis. É isso que a gente está falando, né, professor? Então, é importante a gente analisar assim, os testes que nós utilizamos, o teste do agachamento, que nós falamos na aula passada, e esse é um teste que a gente chama de teste qualitativo. Não me interessa quantas vezes, com que carga, não é um teste de carga máxima, não é um teste de repetição subjetiva, não, nada disso. É um teste de qualidade de movimento. Eu estou fazendo uma avaliação cinemática, cujos componentes é a coordenação, é o controle neuromotor, que é a consciência corporal, a mobilidade, a estabilidade, a força dinâmica e força estática. Então, é um conjunto de capacidades, tá ok? Então, eu estou verificando se existe o quê? Um padrão de execução qualitativo. E aí, para isso, esse é a minha tese de doutorado, é um teste inédito, ninguém tinha feito isso ainda, ninguém. Esse é o meu teste inédito. Ninguém fez esta avaliação. Tá? Eu filmei 30 rapazes treinados com 5 anos de musculação, filmei no plano frontal sagital com uma plataforma de impacto, filmamos, sorteamos esses meninos,
e estabelecemos esse checklist e foi analisado por 6 doutores em biomecânica. Ótimo. Então, esse teste, né, o teste do afundo, né, esse teste do afundo, ele é um teste validado. Está publicado na minha tese de doutorado e é um teste de referência. E o próximo que eu vou fazer, né, é o teste do avanço a fundo, que nós vamos discutir numa outra situação no curso. Mas, primeiro, as pessoas precisam saber avaliar o afundo. Por quê? É um exercício fantástico. Como a gente viu, ele ativa os principais grupos musculares dos membros inferiores. Gastrocnêmio, isquiotibial, quadríceps. E com detalhe, ativa, né, trabalha a estabilização do core. Então, essa foi a pegada, então essa é a importância dos meninos aprenderem a avaliar. E depois, aí, então, avaliou, aí vem o seu expertise, que é quais as progressões de exercícios que devem ser feitos. Ó, tá aqui. O freguês está aí. É isso daí. Então, gente, a gente explicou um pouco sobre a avaliação eletromiográfica desse exercício que o professor é mestre, é patente, a patente é dele. Se alguém quiser, tem que pagar para ele. E por quê? Porque hoje em dia ficou muito... A gente vê muito na internet, professor, falando sobre eletromiografia, isso. Nós não mensuramos, né, o professor não mensurou ali a capacidade da força do indivíduo. Não. Ele tá mensurando a qualidade no movimento. Então, a eletromiografia para ele é perfeita. Agora, professor, vamos lá numa dúvida. Eu já sei fazer o afundo, já estou com um implemento de carga bacana, olha que inteligente que eu fui, peguei um treinador legal, ele falou assim, ó, para você subir carga, você precisa fazer progressão. Mas como progressão? Ali, cada 3, 4 treinos, na fisiologia, a gente sabe que você pode aumentar 5%, 7%, que está dentro do seu padrão de capacidade de aumento. Então, eu comecei a aumentar 5%, 7% a cada 3, 4 treinos. Estou há 6 semanas treinando bem, com nível de movimento bom, aumentei minha sobrecarga em 20%. E me falaram assim, você já fez a passada? E aí o indivíduo fala, não, nossa, a passada pega demais, arrebenta, me cansa, é exaustiva, me gera um fuque aqui que eu não sei o que eu faço. E aí, professor? Então, Luiz, esse é o motivo para uma outra live, que hoje a gente... Então, a passada é o terceiro estágio. Os tempos estão pulando etapa. Depois que o seu aluno já fez o afundo, socou carga, o nego já faz o afundo, não sei o quê, e vai, e volta. Veja que ele está totalmente estável. Quanto maior estabilidade ele tiver, maior as chances de aumentar a carga. E eu estou falando do afundo. E já comentei que a gente viu que tem indivíduos que conseguem colocar mais carga para pernas e glúteos no agachamento do que no afundo. Bom, deixa isso quieto. Se eu quero variar o meu treino, então, aí tem o que a gente chama do lunge, que é o avanço. O lunge tem uma seguinte característica. Um dos pés fica fixo e você faz o à frente, você dá a passada. A progressão. Não chama de progressão, porque aí tem duas situações. Você tem a passada posterior, você faz a extensão do quadril, não a flexão, ok? Que é o retrocesso, a gente chama de passada... o retrocesso. Eu chamei de progressivo e regressivo, mas não é a progressão porque você não vai sair do lugar. A progressão e regressão, você não vai sair do lugar, é isso que eu falei. Então, é o lunge. O lunge, o que acontece? Você dá um passo à frente, afunda, na verdade é um lunge split squat, porque você dá a passada... E se você voltar, ativou pouco. Agora, se você dá a passada e afunda, maior tempo sob tensão, maior carga tensional e volta, aí está o problema. Aí que está o problema. Porque quando você faz o avanço, quando você flexiona o quadril da perna da frente, você fica sob um dos pés. Estabilidade estática. Aí você ativa glúteo médio, quadrado lombar, o flexor de quadril e psoas está levantando, tá ok?
E aí, quando você faz a passada à frente, Ulisses, o seu pé de trás fica na ponta do pé, fica no médio pé, na ponta pé. Então, você tem uma... E aí o nego perde o equilíbrio. Aí você perde força. Você está entendendo? Então, por isso que a passada é complicado, porque o nego precisa ter uma boa força estabilizadora, um bom COP, um centro de pressão da perna que está atrás. Porque a da frente foi, e aí ele pisou e afundou. E quando ele volta, quando ele sobe, ele fica na ponta do pé em momentos de segundos e depois une os pés. Ah, meu velho. Então, qual que é a minha dica? Qual que é a progressão? Não é começar com o land à frente, é começar com o land para trás. Olha aí, Tá? para você criar... depois a gente pode fazer um sobre esse, porque para entender. Mas eu acho que a sua intenção é você conseguir estabilizar os músculos para te dar aí sim a progressão de fazer ele, né? Isso. E aí, então você vai para frente e volta, eu digo, vai para trás e volta. A passada, você vai, pisa e vai e progressão, vai. progressão. Em progressão. Essa é a progressão, é a passada. Foi isso que eu te falei. Eu não sei se eu falei a passada ou o land, mas acho que eu te falei a passada. Que tem muita gente fazendo passada. Não sei se eu troquei o nome quando eu te falei. A passada, na verdade, aí você tem duas variações, viu, Ulisses? Você está em pé, você dá a passada, você faz o land e junta. Aí você vai com a esquerda e junta. Você vai com a direita e junta. Agora, tem uma outra que é mais difícil, você não tem a pausa. Você avança com a perna direita, sobe a esquerda, avança com a esquerda, avança. Aí é a passada. Essa passada é contínua que a gente diz, sem a parada, né? É contínua, sem a parada. Isso. Isso é para ogro. Isso é para ogro. Vamos fazer uma live falando sobre o land e sobre a passada depois? E vamos responder o Renato Costa? Qual que é a pergunta dele? Não vi. Eu vou te perguntar. Se me permitem uma pergunta, qual seria a diferença de fazer o afundo com step atrás ou na frente? Muita gente coloca o step na perna de trás e na frente para ter mais curso. É o seguinte, o step, quando está atrás, você tirou o apoio da perna de trás. Então, você aumenta a sobrecarga na perna que está à frente. Tá ok? Então, você tem, lembra? Isso chamado, esse é o Bulgarian Split Squat. Então, vamos lá, professor. Vamos lá, vamos citar item por item, desculpa te cortar. Quando você está com o step atrás, na parte de trás, com o pé, você cria ali um desequilíbrio para a parte da frente, gerando uma maior tensão na frente. Isso, a maior carga tensional, maior torque está na perna da frente, porque a parte de trás está elevada. Então, você está tirando o suporte, tá ok? Ela está na fase aérea. Então, você tem um aumento da carga tensional na perna da frente. Esse é o efeito do chamado Bulgarian Split Squat. Tá ok? Tá, então vamos lá. Mas para ele ter esse efeito, ele tem que estar com o pé, com a parte da perna da frente com o pé no chão, ou tem que ter um step também? Para direcionar o mesmo ângulo? Não. A perna da frente está no solo. A perna de trás está apoiada no isso. Então ele tá aqui, né? E essa perna de trás está apoiada no step. É o chamado Bulgarian Split Squat. Certo. Ok? Então a carga, então é um bom exercício, requer maior equilíbrio, porque veja, você tirou o apoio está elevado, mas você está com um pequeno apoio. Então, a carga maior é na perna da frente. Quando você coloca o step na frente, você aumenta a amplitude do movimento. Os dois pés estão apoiados. Então, a perna da frente tem maior amplitude.
Tá, Tá, ok? então vamos lá. Vamos exemplificar. Com o step na perna de trás, você criou ali uma instabilidade, você tira um pouco do fator estável daquele tornozelo, daquele segmento. Porém, além de gerar instabilidade no músculo ali, como solear e tudo mais, você está gerando instabilidade no quadríceps e no glúteo. Isso, Está tendo uma maior tensão. Isso, Está tendo perfeito. uma maior tensão. Mas você não vai ter tanta capacidade de sobrecarga, porque você não tem tanto equilíbrio. Quando você coloca o step na perna da frente e na perna de trás, você continua com esse desequilíbrio na perna da frente e com uma maior amplitude? É isso? Somente isso? Não, não. Quando você coloca os dois, por que eu vou fazer? A pergunta é, por que é que eu vou fazer um afundo em cima do step? Eu estou com o pé da frente e o pé de trás. Para quê? É para eu aumentar a amplitude de movimento na hora que eu faço a flexão. Então, o quanto eu vou aumentar? O quanto eu vou ter de ganho? Tá? E o quanto eu vou conseguir manter a estabilidade? Então, se o solo está aqui, né, eu consigo aumentar um pouquinho mais. Né, se eu tenho bastante mobilidade. Tá? Então, eu vou ter um ganho. Não posso dizer para você, eu não conheço nenhum estudo, né, se eu aumentei em 5 graus a amplitude de movimento, quanto de ganho eu vou ter de força. Tá. Sabe? Aí, de novo, como é que está a sua articulação do joelho, como é que está aumentando, como é que está o torque do tendão patelar, e aí tem essas implicações que precisam ser analisadas. Mas olha que legal, gente. Poucas pessoas sabem fazer essa explicação. O step atrás, tirando a estabilidade, deixando em elevação, direciona um desequilíbrio da sua própria percepção, gerando um estresse maior no seu glúteo e no seu quadríceps. Quantas vezes vocês ouviram essa explicação? Essa é realmente a explicação do exercício da sua variação, correto? Eu me preocupa muito, viu, Ulisses? Eu sou muito clássico, assim, sabe? Às vezes, pega o pessoal raiz, o pessoal que treina, não tem essas coisas de querer inventar mais, sabe? É essa coisa de modinha, de guru, de YouTube, de bumbum na nuca, de não sei o quê, sabe? Eu acho que... Sabe o que acontece, professor? É que assim, quantos artigos você deve ter lido sobre o afundo? Mais de 100. Não sei, mais de 100. Aí vem um doutor gentil, um doutor delicado, e assim por aí vai, e promove algumas análises sem fundamento, ou um artigo publicado no Horse Report, e o pessoal quer fazer. Então, assim, mas eu senti diferença. Esse sentiu diferença vai promover no quê? O senso comum da ignorância, porque não tem afirmação científica sobre isso. O que nós estamos dizendo para vocês é que essa variável ela é possível dentro de mobilidade, dentro de estabilidade. Agora, o grau de ativação do seu glúteo, se é benéfico ou não, a gente não pode falar. Quanto isso vai ser hipertrofiado, não podemos falar para vocês. Então, às vezes, para a gente, para mim, para o professor, é mais válido que você trabalhe com cargas seguras em eixos seguros, e aumente ali sua hipertrofia do que ficar fazendo muita variação e se perdendo no treino. Perfeito, Ulisses. E pessoal que está nos assistindo, que obrigado aí pela oportunidade, né, Ulisses? É assim, pensa o seguinte, coloque o mais estável possível. Se existe, Ulisses, uma situação de instabilidade, de ajustes sinestésicos, os mecanismos proprioceptores que mandam informação para o cérebro, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer ajustes para corrigir movimentos. Você perde a força, há uma dissipação de força. Então, o meu sistema nervoso, que tem que concentrar naquele músculo-alvo, naqueles músculos, ele está tentando, opa, cuidado aqui, a coluna está caindo, opa, está ajustando. Opa, olha, o que a gente viu, Ulisses, no nosso estudo, né? No nosso estudo é que, por exemplo, quando você coloca os pés mais unidos, você perde a estabilidade. Isso compromete a força. Então, o músculo é menos ativado. Então, por isso que o afastamento na largura dos quadris é mais eficaz. Agora, se você quer treinar mais força com estabilidade, aí você coloca situações de instabilidade. Então, a gente sempre precisa pensar assim, qual que é o mundo real de movimento? Qual que é o mundo real?
A gente vê, às vezes, eu vejo umas bobagens, né? Os caras do futebol, agora nem ficar lá paradinho jogando a bola, o nego dando toquinho em dupla. Pô, quando que no jogo de futebol você vai ficar parado dando toquinho? Ô, Se for gente, para aquecer, para ativar, pô. deixa só, vai acabar a nossa live em 50 Bom, segundos. estamos encerrando aqui, né? Olha que interessante, a gente vai falar sobre vetores de forças e plataforma de distância. Para você ter maior força nos seus vetores, você tem que saber o ângulo que você trabalha. Fechado demais, você vai enfraquecer o seu ângulo de força. Aberto demais, você vai enfraquecer o seu maior ângulo de força. Então, se a gente for querer falar de força, as plataformas para trabalho são as plataformas de largura, geralmente de quadril, de ombro, onde o seu maior vetor de força está nessa amplitude. As variáveis, você vai trabalhar menos vasto lateral, menos vasto medial e uma outra coisa. Força, plataforma de segurança. Certo, professor? Tá, Felício, obrigado aí. Um abraço para todos, né? Espero que o pessoal tenha